Queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos estar caminhando a cada dia mais perto do Senhor Deus, buscando sempre os seus ensinamentos, buscando viver para a glória do Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos criou e ele nos ensina a viver conforme a sua vontade. Em sua palavra, nós encontramos todos os seus desígnios, todos os seus mandamentos, para que possamos ter uma vida abençoada debaixo da sua proteção, do seu amor e do seu cuidado. Não adianta nós querermos o, o, o amor de Deus para conosco, a atenção de Deus para conosco, se nós não vivemos os seus mandamentos, se nós não vivemos conforme a sua palavra. Porque o Senhor, ele quer adoradores que lhe sejam fiéis, obedientes. O Senhor Deus não quer sacrifício, ele quer obediência. Não adianta nós fazermos sacrifícios tolos se nós não o obedecemos, se nós não vivemos conforme o seu desejo, conforme o que é melhor para nós. Em Êxodo 20, nós vamos ver. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui o Senhor está falando com Israel quando ele os libertou do Egito. Mas aqui o Senhor está falando conosco, porque o Senhor nos liberta do poder do mal, do poder de Satanás, e ele nos transporta para viver no reino de luz. Nós já vivemos no reino de luz. Nós somos servos do Deus Altíssimo, servos do Deus vivo. Por isso nós precisamos aprender cada dia mais para obedecer os seus ensinamentos e viver conforme Ele quer, para que nós possamos ser luz no mundo de trevas. O mundo ele jaz em trevas, mas nós, como filhos de Deus, como filhos da luz, nós precisamos refletir Cristo Jesus, que é o sol da justiça, que é quem deve comandar a nossa vida. Então, o Senhor Deus, ele vai aqui dar os 10 mandamentos. E todos nós já conhecemos os 10 mandamentos, não vou ler todos porque vai ficar muito comprido o vídeo. Mas cada um pode procurar em sua casa, ler e meditar nos 10 mandamentos. Na verdade, Jesus disse que os 10 mandamentos se resumem em um: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós amamos a Deus, nós obedecemos a sua palavra. Se nós amamos ao próximo, nós não faremos coisas que nós não para os outros que nós não gostaríamos que fizesse para nós. Então nós precisamos respeitar as pessoas. Nós precisamos dar amor para as pessoas, dar atenção e ajudar as outras pessoas naquilo que nós podemos. É assim, as pessoas, pessoas precisam de gente, pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de gente. Então nós precisamos andar junto com as pessoas. Não é criticando as pessoas, não é achando que somos melhores do que os outros, porque nós não somos. Somos tão pecadores quanto qualquer outra pessoa.
mas nós temos a graça do Senhor Jesus em nossa vida. Nós já recebemos a salvação, então nós podemos viver de forma diferente. E essa forma diferente é sendo honestos, sendo dando atenção às pessoas, não cobrando das pessoas aquilo que as pessoas não podem. Na verdade, é fazer o que nós não gostaríamos que fizesse conosco, não fazer também com as outras pessoas. Esse é o grande mandamento de Jesus e nós devemos seguir esse mandamento para glorificar a Deus em nossas vidas e para impactar ao mundo com a luz de Jesus, para salgar a terra que está doente, apodrecida por falta de amor. Tudo que nós vemos acontecer em nossa volta, toda essa violência, toda essa falta de amor que existe, ela só é resolvida com o amor de Jesus, com o amor de Deus. E nós somos responsáveis por levar esse amor às pessoas. Nós somos responsáveis por viver em retidão. Porque se nós somos corruptos, então nós não estamos demonstrando o amor de Deus na nossa vida. Ser cristão é viver conforme o ensinamento de Jesus, é ser justo, é ser honesto, é amar os outros. Isso é ser cristão. Não é passar os outros para trás. Não é viver em contendas, viver discutindo, exigir dos outros aquilo que os outros não podem. Não é isso. É amar, é ter compaixão. Assim como Jesus teve compaixão de todas as pessoas. Quando levaram para ele uma mulher pega em adultério, o que ele disse? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém foi capaz de atirar. Aí ele disse para a mulher: vai e não peques mais. Ele não passou a mão no pecado da mulher, ele não disse para ela, pode continuar pecando. Não, ele disse, vai e não peques mais. Mas ele não ficou dando bronca. Você faz isso, você faz aquilo, deixa de fazer. Não, ele simplesmente deu um recado. Vai e não peques mais. E é assim que nós temos que fazer com as pessoas, é ter amor pelas pessoas, é não humilhar as pessoas. Porque a gente tem que tomar cuidado com os nossos sentimentos abusivos, porque muitas vezes nós nos sentimos muito melhor do que as outras pessoas e começamos a humilhar as pessoas. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos exatamente igual a todo mundo. Nós só somos diferentes porque Jesus morreu por nós, nos comprou e nos deu o seu Espírito para que nós pudéssemos, nos deu o Espírito Santo para que pudéssemos dar testemunho disso. Mas nós também incorremos nos mesmos erros que as outras pessoas. Aí todo o povo, no versículo 18, Êxodo 20, 18, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e os clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. O povo tem medo de Deus, porque o povo reconhece os seus pecados, a sua fragilidade, a sua nudez diante de Deus. Somos pecadores e nós não precisamos mais ter medo de falar com Deus, porque Jesus já veio e ele é o nosso mediador, e o Espírito Santo, ele traduz os nossos pedidos para Deus. Porém, nós precisamos ter temor de Deus nas nossas atitudes. Nós devemos ser
ter atitudes que agradem ao Senhor. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, o nosso fim é não pecar, é glorificar a Deus com a nossa vida, com nossas atitudes de cristão, de amor. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste que dos céus eu vos falei, não farei deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós. Então, o Senhor, ele diz que nós não devemos fazer deuses, falsos deuses para servir. O único Deus que deve ser servido, adorado, é o Senhor Deus. Então, nós devemos tomar cuidado com onde nós colocamos a nossa fé. Se nós estamos colocando no trabalho, nas pessoas, no dinheiro, nós temos que colocar a nossa fé somente no Senhor Deus. Somente o Senhor Deus pode nos ajudar e caminhar conosco. As outras coisas todas passarão, ou morrerão, ou nós perderemos, mas o Senhor Deus ficará conosco eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo e bendito nome. Nós somos gratos a ti, Senhor, pelo amor que o Senhor tem para conosco. Nós somos gratos a ti porque mesmo sendo o Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos ama, nos acolhe, o Senhor cuida de nós. O Senhor nos criou e o Senhor sabe das nossas necessidades. Quero colocar nas tuas mãos, diante do teu trono da graça, todos que estão ouvindo esse vídeo. Que o Senhor abra o entendimento de todos e que o Senhor nos ajude a caminhar, a viver como cristãos verdadeiros, a ser luz em meio às trevas, a salgar a terra, a sarar, a curar a terra com as nossas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, a ser verdadeiros cristãos dentro do nosso lar, aonde nós estamos, para que o teu nome seja glorificado. Ó Senhor, tenha misericórdia de cada pessoa, que o Senhor esteja curando as doenças da alma, do espírito, que o Senhor esteja curando as doenças físicas, Senhor. Eu te peço por cada pessoa que está ouvindo, Senhor. Dê a cura, Senhor. Seja, Senhor, o nosso ajudador. O Senhor disse na tua palavra que tudo que nós pedíssemos em teu nome, nós receberíamos. E eu te peço, Senhor, pela cura das pessoas. Eu te peço, Senhor, pelas famílias, Senhor, que o Senhor não deixa se perder nenhum das famílias, Senhor, que todos sejam salvos, que todos obedeçam, que todos amem a tua palavra. No nome de Cristo Jesus, com perdão dos meus pecados, dos nossos pecados, que nós oramos a ti. Amém. Glória a Deus. Obrigada.